Obrigado, Fernando. E a gente vai dar prosseguimento e agora eu vou passar aqui para o colega Rui para a gente dar continuidade à atividade. Bom, pessoal, a proposta da mesa é de que haja 10 inscrições para falas. Os companheiros que quiserem se inscrever podem trazer o seu crachá. Pergunto se há divergência com a proposta da mesa. Não? Hoje acredito que teremos menos divergências. Podem ser intervenções ou questionamentos, tá? Vamos fazer um sorteio, já vi que tem bastante gente se inscrevendo. Peço já a organização que traga aquela caixinha que a gente utilizou ontem para fazer o sorteio das falas. Ainda abertas as inscrições, pessoal. Mais algum inscrito, pessoal? Ainda abertas as inscrições, tem gente chegando no plenário. Podemos encerrar? Então tá. Solicitar que algum colega que não esteja credenciado no Congresso, que esteja sem crachá, possa sortear as falas. Pode ser? Então tá. Carlos Alberto Miller, primeiro. Nelbo Rocha, o segundo. Foi esse aqui que tirou, né? Luiz Roberto Guadanin, terceiro. Edson Borowski, o quarto. José Artigas, o quinto. Rafael Scherer, o sexto. Valdir Laine, o sétimo inscrito. Rui Almeida, o oitavo. José Carlos Pinto de Oliveira, o nono. E Eduardo Dutra, o décimo. 10 inscritos, então. Lamentavelmente, não tem nenhuma mulher entre os inscritos.
Acontece. Pessoal, então, pessoal, de imediato, Carlos Alberto Miller tem 3 minutos. Eu aviso com 1 minuto, tá, pessoal? Aviso quando encerrar o tempo e aí a gente tem uma tolerância só para encerrar o raciocínio, para não cortar nos 3 minutos. Com certeza, não vou precisar dos 3. Então tá. Bom dia, colegas. Meu nome é Carlos Alberto Miller, eu sou de Santa Cruz do Sul, trabalho na Central de Mandados na condição de oficial de justiça. Eu achei interessante a colocação do doutor Fernando, inclusive comentei com ele, se eu fosse sorteado, teria uma pergunta especificamente para ele e também vou ter uma para o doutor Álvaro. Fernando, há 26 anos atrás, eu era funcionário do Banrisul, trabalhava no setor de digitalização do banco, e nós trabalhávamos no turno da madrugada, e naquela época já era rigorosíssimo que se respeitasse os 10 minutos dentro da digitação. Trabalhava 5 minutos, 50 minutos, todo mundo era obrigado a parar o seu trabalho por 10 minutos, fazer o intervalo, e aquilo era muito rigoroso, me lembro bem disso. E graças a isso, eu acho que boa parte dos colegas, nós éramos 38 funcionários naquela época, na centralizadora de dados, graças a isso, boa parte não adoeceu de LER. Eu tenho resquícios até hoje disso, e se eu não tivesse feito esse intervalo de 10 minutos, com certeza seria um adoentado de LER. Então, a minha preocupação é a seguinte: por que isso não é implementado desde já como obrigatório que fosse respeitado nas varas? Por que o CNJ não baixa uma maneira, uma portaria, uma orientação de que se deva a cada 50 minutos parar 10, cobrando, fazendo com que os diretores das varas cobrem isso, efetivamente? Porque isso vai ter reflexos no futuro. Com certeza, se isso não for observado, as pessoas vão adoecer de LER, porque a quantidade de trabalho é muito grande e eu acho que isso tem que ser uma prioridade. Né? Para o doutor Álvaro, eu trabalho de oficial de justiça há 18 anos, e eu vejo que a gente tem um grande problema. Na condição de oficial, no trabalho de oficial de justiça, é o reconhecimento do nosso trabalho pelos colegas. Eu gostaria, assim, nos ajudasse um pouco a identificar por que isso pode estar acontecendo. Nós tivemos uma pesquisa específica dos oficiais, e a Clarice até comentou também, a gente detectou isso como um grande problema dentro do nosso trabalho de oficial de justiça. Era só isso, obrigado. Ok, obrigado. Próximo, Nelbo. Depois, Luiz Guadanin. Bom dia, colegas. A minha deformação acadêmica vem da URGS na sociologia, na administração, depois na UBRA pelo direito, e um eterno tentar terminar um PhD na minha fé em teologia. Mas vamos lá. Eu gostaria de acabar com alguns paradigmas aqui, quebrar paradigmas, né? Toda vez que nós, dos judiciários, falamos sobre o servidor adoecimento, a gente fala em execuibilidade, velocidade nos processos. E ninguém da categoria consegue sair desse paradigma. Nós temos que falar em execuidade, porque 20% das questões vêm para o judiciário. E os que têm execuidade chega a 20%. A URGS trabalhou isso uma vez, o troço assim é desastroso, né? Poderiam falar que o judiciário não precisa existir. Porque chega ao final com execuidade, não execuibilidade, só 30% do direito, 70% se perde, né? Fora isso, tem outro paradigma sobre informática. Qualquer inteligência artificial pensa na base decimal. 2, zeros e uns, zeros e uns. Qualquer ser humano pensa na base
10, quer dizer, 800% a mais. E nós ficamos em cima desses paradigmas, eles vão nos enganando, nos enganamos. E aí chegamos lá em 1993. Né? Aí eu vou falar dos senhores magistrados, porque os senhores magistrados é o máximo e eles conseguem expropriar, né? Imagina com os servidores que o judiciário considera abaixo. Em 1993, os senhores magistrados viraram fiscal do trabalho, fiscal do INSS e um monte de coisas que tiveram que fazer no processo antes que o processo tivesse execuidade. Quer dizer, nós viramos um órgão arrecadador. Todo o judiciário brasileiro virou órgão arrecadador. Nesse tempo também, vários direitos sumiram dos servidores. O abono permanência, que era 30%, agora só 12% que é o que a gente paga. Né? Os 20% que a gente ganhava no final de carreira foi embora. Eu noto que federação, nem sindicato, ninguém lutou por isso. Isso passou batido. E nós estamos aí, sem as condições para comprar o medicamento necessário, né? Com algum CID que não incorpora as doenças dos colegas trabalhadores naquela tabela para que tenha o seu direito a se recuperar ou se aposentar naquela doença. Eu gostaria de perguntar para os mestres, por que a gente não trabalha a execuidade e não a execuibilidade, sabendo que 80% das questões no judiciário no Brasil são contra o Estado e dessas 80% o Estado realmente perde porque é ele o criminoso. Ok, obrigado. Luiz Guadanin. Pessoal, podem pegar os crachás aqui já, tá? Quem for falando já pega o seu crachá. Depois Edson Borowski. Bom dia, colegas, sou Luiz Guadanin, da Justiça do Trabalho, talvez muitos me conheçam, outros não. Vamos falar sobre motivação no trabalho, tá? Que o painelista aqui, com relação ao primeiro, eu cheguei meio tarde, não consegui ouvi-la, mas vamos adiante. Com relação à motivação que eu ouvi falar aqui, um dos principais motivos que me trouxeram para a Justiça do Trabalho foi a estabilidade. Eu também trabalhava no Banrisul, como o colega anterior que falou, assim como ele, e eu vim para a Justiça do Trabalho pensando no futuro em ter uma estabilidade até a aposentadoria. Vejam bem, o que mais motiva também, além da estabilidade que foi falado aqui, é salário. E o nosso principal desmotivação no trabalho público é a falta de reajuste. O nosso principal inimigo, então, no caso, seria ou o reajuste anual para garantir nosso salário, ou o nosso inimigo, que é a inflação. Então, eu creio que até essa desmotivação ou motivação esteja dentro daqueles itens que estavam colocados ali, salário, estabilidade, etc. e tal. Mas eu pergunto, essa condição que a gente sabe, que todo mundo sabe, que funcionário público não tem direito ao reajuste salarial, e considerando que a inflação anual atinge hoje e está em forma progressiva, mas já está em 6, 7% ao ano, né? Se esse não é um das desmotivações que nos mantém, aliás, muita gente até sai do serviço público por causa disso e vai procurar iniciativa privada, ganhando talvez da mesma forma. Então, falta de reajuste anual, considerando um seguro contra a inflação, né? Quanto aos processos distribuídos, especificamente, eu acho que foi falado ali da Justiça do Trabalho, não só isso que aumenta anualmente, eu acho que aqui eu vi 50 mil ali, 50 e poucos mil no ano, eu creio que hoje esteja 130 mil, mais ou menos, ao ano na Justiça do Trabalho. E não só isto, 10 a 15% desses processos distribuídos não chegam a uma solução. Eles ficam eternamente na vara tramitando. Apesar de hoje a gente utilizar tudo que é tipo de ferramenta, tá? Então, vai acumulando cada vez mais e o nível de quantidade de serviço, além de aumentar o número de processos, ele aumenta progressivamente, considerando o acúmulo que não desafoga no final.
Então, outra questão seria, por que nós estamos envelhecendo na Justiça do Trabalho, né? Concluindo. Bem, considerando as condições que nos foram impostas com relação à nossa aposentadoria de previdência. Isso também talvez seja um dos desmotivos hoje para se trabalhar na Justiça Federal. Obrigado. Obrigado. Próximo, Edson Borowski. Depois prepara José Artigas. Bom dia, camaradas. Eu quero primeiro dizer que este é um dos primeiros debates que a gente faz sobre essa questão, né? Sobre saúde. Nós já estamos há 1 ano e pouco aí desta gestão, e esse tema tem sido deixado em segundo plano, né? Claro que a gente também, né, tem que entender um pouco da conjuntura, já que nós estamos dentro de uma categoria na qual o nosso salário é sempre o mais importante, né? E eu vi que o Álvaro e o Fernando, né, trabalharam muitas questões econômicas, né? Eu vejo com certa alegria que os médicos também estão estudando economia, né? Eu tenho graduação em economia na URGS, vejo aqui que também que vários aqui são egressos da URGS, que é uma universidade bastante evoluída, aí, uma das principais do Brasil. E a nossa categoria não foge deste mundo do consumo, onde a principal meta, na realidade, dos nossos colegas é manter o seu padrão de consumo. As grandes discussões que a gente vê, inclusive nos nossos grupos internos aí do Facebook, sobre a questão do reajuste salarial, que é a nossa pauta prioritária sempre, é que os colegas não conseguem manter mais o seu padrão de consumo com o salário que temos hoje. E aí é um discurso um pouco contraditório, né? O camarada ganha lá 10, 12, 15 mil reais e diz que então não pode mais, tem que ficar no consignado. Tem alguns colegas que dizem assim, que não consegue sair de consignado. Ou seja, enquanto a gente não estabelecer uma reversão mental, psicológica da nossa condição de trabalhador, e que a gente tem também que estabelecer um padrão de consumo consciente, razoável, conforme as nossas posses, o sofrimento psíquico que a gente traz para o nosso trabalho é muito grande, porque a gente nunca vai estar satisfeito. Eu queria só finalizar nesse 1 minuto, então, dizer que eu sou um colega que trabalha na Justiça Eleitoral, e nossos processos de trabalho, eu estou há 8 anos na Justiça Eleitoral, e quero relatar aqui para vocês que a eleição que a gente fez em 2006, nem 10% a gente aproveitou para fazer agora em 2014. Foi a eleição mais tranquila que eu participei desde 2006. E diferente do que a gente pensa, né, do que o senso comum, até queria fazer esse apelo, aproveitar que a transmissão também é para os colegas, é que os próprios colegas do Judiciário, né, voltem, revejam sua postura de que a Justiça Eleitoral só trabalha a cada 2 anos. Isso não é mais realidade da Justiça Eleitoral. Nós temos muito trabalho, sim, nos períodos não eleitorais. O período eleitoral só tem uma característica, que são os prazos. Ou seja, nós temos que fazer a eleição no primeiro domingo e no último domingo de outubro. É só essa a diferença. No restante do tempo, a gente trabalha, sim, e muito, e com muita meta também para atender. Ok, obrigado. Próximo, Artigas. Pode pegar o crachá. Depois, Rafael Scherer. 3 minutos, Artigas. Bom dia a todos e a todas. Eu queria tocar no assunto do assédio moral. Eu entrei mais ou menos na mesma época do Edson, em 2006, no Judiciário, no TRE. E depois de um curto período lá, de um belo trabalho que eu fiz em Viamão, com os meus colegas, houve a troca da chefia e eu passei a sofrer assédio moral, direto em Viamão durante muitos anos. Em 2010, após as eleições, a gente fez, a minha outra colega também sofria assédio moral e a gente fez uma denúncia. Na verdade, eu fiz a denúncia primeiro. Na época, fui muito bem orientado pelos sindicatos, né? O sindicato me disse exatamente o que ia acontecer, que eu não deveria fazer a denúncia, que o sindicato deveria fazer a denúncia, que a administração iria
usar um canhão para matar um pardal, para afundar tudo que eu viesse a dizer. Eu, apesar da excelente orientação que recebi, eu decidi fazer eu mesmo. Na época, inclusive, o motivo é porque eu não confiava no que o sindicato pudesse fazer a denúncia. Me arrisquei e fiz a denúncia. Uma denúncia com 25 pontos, 3 deles com documentação, documentados, o resto também seria fartamente documentado pelos depoimentos, era o que eu estava pedindo, na verdade, que fossem colhidos os depoimentos de todos os servidores. E o que aconteceu, o resultado disso é que eu fui removido de ofício para Guaíba. E quando cheguei em Guaíba, o meu processo chegou ao TRE, segunda instância, a juíza me chamou de leviano pelas denúncias que eu fiz e mandou o processo para Porto Alegre. Quando chegou o processo em Porto Alegre, o despacho do presidente foi, tendo em vista a remoção do servidor, arquive-se. Exatamente isso, uma linha só, o despacho do presidente. E, como desgraça pouca é bobagem, eu passei a sofrer assédio moral em Guaíba. O de Guaíba eu não denunciei por conta... por conta do resto. O que eu queria dizer é o seguinte, a política do sindicato anterior e atual é de tratar esses casos todos como sigilo. E, na verdade, no meu caso, por exemplo, eu nunca quis o sigilo e nunca tive essa oportunidade de tornar público o caso. Não o nome das pessoas, mas o caso. Eu vou ceder o resto da fala para o companheiro Miguel. Miguel Rangel, do Centro Gajuf e da FENAJUF. Bom, primeira coisa que a meritocracia, doutores, veio da Inglaterra essa ideia e foi muito bem absorvida aqui em Minas Gerais. E, inclusive, teve um encontro com no Palácio do governador Aécio Neves, onde o STF se reuniu lá para tocar as metas e daí seguiu em diante e vem tocando essas metas aí. Na questão do judiciário, faleceram algumas pessoas agora, houve um desrespeito total, só aí caberia uma greve, pelos seres humanos que morreram, o expediente continuou em São Paulo e ficou por isso mesmo, e a gente já esqueceu. Ou seja, estamos banalizando a vida dos nossos colegas. E, para concluir, eu quero dizer que a nossa direção do sindicato está sendo extremamente omissa com a nossa questão da saúde lá no tribunal, no TRF, e a gente tem denunciado, e na Justiça Federal. Nós temos um péssimo plano lá que tem que ser revisto, pessoas pagando 400, 500 mil reais, ficando inviabilizadas na sua vida. E para terminar, o 7920 nos exclui os agentes, exclui os técnicos, e pensamos só no dinheiro. É só o dinheiro que vale nessa categoria. Não para todos, mas para uma grande maioria que é mercantilista e é capitalista, sim. Só quer dinheiro e não pensa na questão do futuro, da aposentadoria, da saúde e outras coisas. Vide o companheiro Hart, que não está aqui, que falou tanto ontem e não está aqui na luta hoje aqui, que eu gostaria que estivesse presente. Porque a luta não é só ontem, é sempre. Passou o tempo já, companheiro. Obrigado. Pedir para os colegas sempre se manterem aí concisos para que a gente possa tocar os trabalhos com tranquilidade. Próximo, Rafael, depois Laine. Bom dia, colegas. Eu tive um pouco de dificuldade de levantar da cama hoje de manhã, acordar cedo, no domingo, mas depois das exposições do professor Álvaro e do Fernando, eu me senti privilegiado de estar aqui hoje pela manhã. O professor Álvaro estava falando antes sobre o fato de nós fazermos as sentenças hoje, e talvez daqui a um tempo os computadores poderem fazer isso. E o colega Pedro, que é da Justiça Federal, estava dizendo que esse processo já ocorre lá, que tem sentenças que dispensam o relatório, que basta o servidor preencher alguns dados com os valores a receber, e que o relatório ele é padrão, então esse processo já está em curso. Entre os nossos problemas de saúde, eu acredito que um dos mais importantes é a nossa desvalorização pelas chefias que não reconhecem o nosso trabalho, pela sociedade que tem uma visão pejorativa do servidor público,
né? Isso acaba nos afetando bastante. E pela informatização agora, né? O processo de desvalorização do servidor público, ele corre junto com a informatização e com a rotinização do trabalho. E entre os principais problemas da informatização, acredito que o principal deles é o teletrabalho. Foi citado aqui, né? E pode parecer sedutor num primeiro momento trabalhar em casa, né? Não precisar mais aguentar aquele chefe chato, não precisar encarar problemas com o trânsito, poder cuidar do filho enquanto a gente está trabalhando. Então tem muita gente que é favorável a isso. Mas eu acredito que o teletrabalho é muito preocupante. Um minuto. Né? Primeiro, porque não vai mais existir uma separação entre a vida privada e a vida profissional. Né? Nós estamos em casa domingo de tarde, poderíamos estar trabalhando, né? Mesmo quando estamos descansando, vamos estar com a consciência, né, com a consciência pesada de não estarmos trabalhando. Em segundo lugar, ele acaba com um dos direitos mais importantes dos trabalhadores, que é a limitação da jornada de trabalho. Eu conheço colegas que trabalham 12 horas, tranquilamente, em casa. E terceiro, porque o teletrabalho pode acabar, inclusive, com a organização sindical. Né? Vejam as dificuldades que nós teríamos em nos organizarmos para defender os nossos direitos se nós nem nos conhecemos. Né? Então, o teletrabalho é uma preocupação muito grande e é uma realidade, e eu acho que está sendo pouco combatido pela gente. Então, eu gostaria, né, se tivesse oportunidade, que os palestrantes aqui, né, os painelistas, pudessem falar um pouco mais sobre isso. Tá? Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Próximo é o Laine. Só fazer um aviso aí para os colegas que estão hospedados no hotel. O check-out ele deve ser realizado até às 13 horas, tá, pessoal? São 11h24 agora aqui pelo meu relógio. Acredito até que, pelo andamento dos trabalhos, é possível a gente encerrar com tempo suficiente para fazer o check-out, mas peço que os colegas fiquem alertas aí caso haja algum atraso. Próximo Laine, então, depois eu. Bom dia, colegas. Eu vou falar sobre essa questão do assédio moral e da violência no judiciário. Entre 2006 e 2008, mais ou menos, eu era diretor de base lá em Osório, e um colega veio a sofrer assédio moral. E a questão que foi abordada aqui, uma das perguntas fala o que fazer, combater o assédio moral e violência psicológica do trabalho. E aí eu questiono, de que forma e como fazer isso quando os envolvidos têm o poder de decisão. Lá em Osório aconteceu o seguinte, essa sindicância que ocorreu, inclusive o sindicato divulgou no Te Liga para toda a categoria, não citou nomes, apenas os fatos, e uma comissão inteira foi desconstituída pela juíza titular por influência dela, e a nova comissão veio a decidir diferentemente daquilo que se imaginava que fossem ocorrer com os resultados, como resultados daquela denúncia. O colega envolvido na questão, a juíza disse na época que ele, na jurisdição que era dela, ele não ficava. E o tribunal terminou contrariando essa decisão, dizendo que o servidor ficava lá sim, porque ele não poderia ser punido 2 vezes pelo mesmo motivo. Aí veio a parte 2, na qual eu fui envolvido. Fui removido para Canoas, né? O sindicato ingressou com a ação, tentando comprovar que aquilo estava caracterizando uma perseguição política, e terminou sendo decidido que eu teria que ficar lotado em Canoas mesmo. Como não bastasse, eu sofri um processo criminal por ameaça. Eu fui acusado de que eu teria ameaçado de assassinar o diretor da secretaria e a juíza. Se cuidem que eu sou muito perigoso.
E eu tive que me defender, né? Eu paguei um advogado particular para fazer minha defesa. O processo terminou sendo arquivado em razão de que o suposto crime já estaria prescrito. Então é essa situação que nós nos encontramos diante do poder. Nós teríamos que criar uma luta, alguma condição, para que fosse instituído algum órgão, algum setor, sei lá como a gente chamaria isso, de que não os próprios envolvidos viessem a fazer o julgamento, que é muito bonito. O Estado julga, o Estado condena e o Estado acaba com a vida do cidadão. Por consequência de tudo isso, eu terminei me aposentando. Faz 3 anos que eu estou aposentado, por desgosto, pelo que aconteceu em termos do poder de influência que tem. Concluindo, companheiro. Aqueles que detêm exatamente o poder de decisão no judiciário e em todas as outras esferas do poder do serviço público também. Tenho certeza que isso deva ocorrer. Agora o Rui. Não, deixa a camiseta ali, não, tá bem ali, tranquilo. É. Bom, pessoal, então, acho importante deixar bem claro que para a direção do sindicato, isso é um tema muito importante. A gente gostaria de ter feito até muito antes um seminário sobre saúde, até preparatório ao seminário nacional que aconteceu em Brasília, por conta de toda a mobilização que a gente teve que enfrentar. Claro que isso dificulta muito para que a gente consiga ter a estrutura para organizar isso, fazer uma preparação, né, para fazer um bom debate. Mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade de fazer esse debate. Acho que, enfim, as cobranças à direção do sindicato sempre são saudáveis, a gente está preparado para ser cobrado, né, mas é importante ter em conta, né, todo o trabalho que a direção está fazendo em todos os âmbitos, e a saúde ela não foi esquecida. Né, eu acho fundamental esse debate que a gente está fazendo, até por conta daquilo que nós colocávamos ontem na apresentação de teses. Né. É uma lógica empresarial produtivista sendo implementada no judiciário, não é de hoje, não é de hoje. O PJ ele não é uma nova forma de trabalho, ele é uma ferramenta dessa lógica empresarial produtivista. Acho que isso é importante a gente ter bem claro, essa noção de que é apenas uma ferramenta de cobrança de produtividade. Né? O doutor Álvaro falou da questão do reconhecimento no trabalho. Né? E eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo aqui de como é difícil pensar em ser reconhecido num ambiente tão conservador e tão opressor como é o judiciário. Né? É muito difícil nós termos um juiz que reconheça o valor do seu servidor. Pelo contrário, né? A regra não é essa. A regra é que nós tenhamos chefias muito conservadoras e muito opressoras no local de trabalho e que não reconhecem valor algum no servidor. Pelo contrário, apenas alimentam esse senso comum que existe na sociedade, que o servidor público ele não presta para nada, é um marajá, é um vagabundo, né? Todo o estrago que vem sendo feito publicamente em relação à nossa categoria, ao setor público. Mas eu acho que é fundamental a gente buscar avançar em algumas coisas. O sindicato, tanto não se omitiu em relação às questões de saúde, quanto buscou que os tribunais regulamentassem a jornada de 6 horas e as pausas. O fato é que dentro das instâncias internas dos tribunais e no âmbito de decisão administrativa, os tribunais se mostram refratários. E a gente precisa, né, e nós colocamos isso na parte de saúde e condições de trabalho da nossa tese. Acho importante, peço que os colegas leiam a nossa tese no que concerne a saúde e relações de trabalho, porque ali está muito bem colocado qual é o problema. Né? E aqui muito mais fica evidenciado na palestra do Fernando, porque o Fernando coloca a política de saúde do CNJ ela é voltada a mais produtividade. Ela não visa coibir o assédio moral. Ela visa, pelo contrário, de uma forma muito bonita, institucionalizar o assédio moral. Fala em motivação dos servidores, para capacitá-los, motivá-los para que eles trabalhem cada vez mais. E eu concluo, né, eu sei que eu já fui rígido ali com a cobrança do tempo, mas eu acho que nós temos que buscar formas efetivas de mobilização para que a gente não acabe entrando, e eu acho que, na verdade, a gente já entrou, né,
nessa seara, por exemplo, que está o TRT da 2ª região. Nós estamos adoecendo a ponto de morrer. Nós não podemos mais deixar que isso aconteça, né? É um problema sistêmico. O judiciário apresenta isso como sistema de trabalho. E nós temos que ser a contramola desse sistema. Nós temos que empurrar para fora do judiciário isso. Porque hoje o judiciário arrecada muito mais do que gasta, né? E é essa lógica do Banco Mundial de fazer com que o serviço público gere lucro. E não é para o trabalhador, não é para a sociedade, é para os banqueiros. O próximo é o Zé. Então, Mara. Melhorar essa paridade de gênero aí, né? Porque a coisa está desigual aqui. Acho que tinha que, inclusive, ter paridade no sorteio. Gente, assim, esse sindicato tem uma história, né, reconhecida nacionalmente na luta por saúde. E era o que a gente defendia ontem, inclusive na inversão da pauta, né, de que a gente precisa se conscientizar que a saúde ela tem a mesma importância que a questão salarial. Ou a gente bota essa luta no nosso cotidiano, ou nós vamos continuar falando assim abstratamente e vamos continuar juntando cadáver de colega, porque lá em São Paulo se atiraram do prédio, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem vários colegas que morreram, que se mataram, né? E o caso lá de Passo Fundo, que foi no ano passado, o início do ano, estava ligado à extinção do setor de distribuição, que era onde ele tinha o reconhecimento e a construção de sua vida no trabalho. Então, a gente não pode simplesmente deixar esses fatos passarem batido. Aquele iceberg que o Álvaro coloca ali, gente, o que está para baixo d'água tem a ver com gestão. Não adianta a gente fazer discussão em saúde trabalhadora, eu estou falando, né? Não estou falando de saúde suplementar, não estou falando de saúde do indivíduo. Saúde trabalhador começa na gestão. E a gente precisa ter capacidade, formação dos nossos dirigentes, né, para fazer essa intervenção, principalmente na gestão. O CNJ, não só, porque assim, aí tem que juntar, e Fernando, assim, até por uma questão de honestidade intelectual, a gente tem que botar ali a fonte nas tuas lâminas das pesquisas, dos pesquisadores, o Álvaro é nosso parceiro também na academia. Agora, assim, a gente precisa juntar essa luta com ativismo também, né? Não adianta só fatiar batata, como, né, onde a gente estava falando aqui. A gente precisa ter capacidade de intervenção, precisa ter capacidade de ir para dentro dos tribunais. Nós não temos a questão de saúde trabalhador nos locais de trabalho, não é automática a aplicação das NRs, isso é uma luta que a gente tem que fazer no cotidiano. Nós temos um primeiro avanço lá na Justiça Federal, que é a Resolução 122, que estabelece pausas, mas ela não está efetivamente na vida, né, dos nossos colegas. Isso tem que ser um movimento que, dentro da psicodinâmica do trabalho, representa envolvimento das pessoas nesse processo. Não é o sindicato que vai fazer isso sozinho, ou a direção e tal. Não, tem que ter comprometimento, tem que ter envolvimento de quem está lá no local de trabalho, de toda a base da categoria. E, para isso, não só as pesquisas, os estudos, a gente precisa usar como ferramenta de mobilização para envolver as pessoas, né, para refletirem sobre o seu dia a dia do trabalho, para trabalhar a questão de solidariedade nos locais de trabalho, que é o antídoto para a violência, né? E a gente também, o sindicato, ele tem um papel não só de mobilização, de botar essas campanhas na rua. Aquele reloginho que está nos locais de trabalho da pausa não é para enfeitar a parede, gente, é para lembrar que a gente precisa disputar isso dentro do nosso local de trabalho, a gente precisa garantir esse direito. Mas também a gente tem um papel, como dirigente sindical, de fazer esse acolhimento, como foi no caso lá do Laine, como foi o caso dos agentes de segurança aqui na Justiça do Trabalho, que foi um caso exemplar, né, de combate ao assédio moral.
que deu resultado. Agora, teve o envolvimento dos colegas lá. Então, acho que é importante a gente colocar isso, e eu ia fazer um pedido para a mesa, né, para ver um espacinho de relato do segundo seminário de saúde de PJI que aconteceu em Brasília. Infelizmente, não foi noticiado isso no site do sindicato, só depois que aconteceu, mas tem vários encaminhamentos. E também em relação às consultas públicas de gestão e de saúde, né, do CNJ, que a FENAJUF elaborou, eu elaborei até, de contribuição para a direção da FENAJUF. E mais que segunda e terça, agora, amanhã eu viajo, vai ter o encontro do Poder Judiciário, tá? De onde sai toda a caixinha de maldades, né? E toda a política de gestão de saúde, ela está focada no combate ao absenteísmo e a questão também dos exames periódicos e da produtividade e metas. Isso é importante a gente trabalhar, não de forma isolada. A gente está tentando fazer já com a FENAJUDE, né? Conseguimos essa parceria com o Judiciário Estadual e também com a Anabatra, que está numa posição de combate a metas. Então, é esse movimento que a gente vai fazer dentro agora do encontro do Poder Judiciário, né, para que a gente consiga incidir sobre a política de gestão mesmo que o CNJ está trazendo para nós, que é extremamente produtivista, que culpabiliza o servidor pelo seu próprio adoecimento, que joga toda a força nos exames periódicos, nada contra o exame periódico, mas isso não resolve. Tanto os PPRA quanto o PCMSO não tem um estudo de local de trabalho, não tem um estudo de carga máxima, que é onde a gente poderia estar trabalhando no nosso limite de produtividade. Então, acho que essas questões, gente, a gente precisa ter formação e mobilização. São dois movimentos que o sindicato tem que fazer e não pode se omitir. E tem que também fazer o acolhimento dos colegas, como é o caso lá das secretarias de turno do TRF, que foram extintas, né? E os colegas estão em pânico lá. Ok, obrigado. Já garantido, então, o tempo, né, para dar o relato. Obrigado, companheiro. Também a mesa registra que a companheira falou por 6 minutos, portanto, teve 2 falas, sem problemas. Então, as mulheres utilizaram um espaço justo aí, tranquilo. Tranquilíssimo, só para fazer o registro, né? Não, que como só teve uma, então teve 2 falas. Exatamente então, tá. Isso. Viva as mulheres! Então, próximo e último inscrito é o Eduardo Dutra. Só informar, foi solicitado... 2 de 10 é 20%. Pessoal, só vamos manter aqui a ordem dos trabalhos. Tá, o plenário solicitou a informação, então estou divulgando agora. No total, nós tivemos, né, já encerrado o credenciamento, às 16h de ontem, tivemos 143 delegados inscritos. Né, foi realmente o maior congresso que nós já tivemos aí na história do Sintrajuf do Rio Grande do Sul. Eduardo Dutra, teu crachá já está disponível quando tu falares. 3 minutos. Obrigado à mesa. Cumprimentando inicialmente por essa excelente iniciativa, esse debate. Cumprimentar essa plateia, dar um bom dia a todos. Colegas, eu quero começar falando sobre o processo eletrônico. O processo eletrônico já é realidade na Justiça Federal há algum tempo e está chegando agora na Justiça do Trabalho e provavelmente vai chegar na eleitoral. Eu falei eleitoral? Na federal. Então, né? Com o processo eletrônico, o judiciário ganhou muito em eficiência e produtividade. No tempo que se processava um processo ou 2, hoje se fazem 10. E cresceu a nossa responsabilidade. Nós temos que trabalhar com mais atenção, não se pode mais trabalhar conversando com o colega ao lado, tem que estar focado naquele processo para produzir, para não errar. E esse aumento de responsabilidade e produtividade não foi recompensado. Pelo contrário, né? Nós estamos sofrendo arroxo salarial nos últimos anos. Não há uma compensação, não há na Justiça Federal uma redução da carga horária que seria necessária. E é por isso que tem que se encaminhar, sim, uma busca pela redução da carga horária. As pausas, os colegas não conseguem fazer.
Não há uma organização para que se pare de uma vez por hora, em 10 minutos. Os colegas não fazem. E não porque a chefia não deixa, porque os colegas estão tão pressionados em busca de metas, sobrecarregados muitas vezes com o serviço, que não vão parar, não vão deixar aquela tarefa que está ali estourando para fazer depois. E muito bem falou a colega Mara, precisamos mobilizar, precisamos buscar os colegas, tirar o colega do setor de trabalho, independente de diferença de linha política, nós temos que buscar mobilizar ao máximo para as nossas lutas, porque no espaço de luta, no espaço de greve, que os colegas conversam, que os colegas refletem sobre aquilo que está incomodando, sobre aquilo que está nos trazendo problema, que está prejudicando a nossa saúde. Eu não consigo acreditar que um colega suicida por causa do trabalho. Mas, colegas, é isso que está acontecendo. Porque nós somos vistos pela administração como um bando de baratas, que estão lá para cumprir tarefas e se dá meta e vai, e pouco importa o que vai acontecer, se a pessoa vai adoecer, se ela está insatisfeita, o que ela vai fazer. Nós estamos lá como um bando de servos que estão lá para simplesmente cumprir tarefas, que na visão de alguns administradores ganham demais, né? Muitos dizem isso, acham que nossa remuneração é muito boa e nos dão metas, nos impõem tarefas que cada vez são mais, exigem mais de nós, exigem da nossa formação, não retribuem, e aí entrando numa outra pauta, que é a questão da exigência de nível superior para o técnico, e eu tenho nesse ponto uma divergência desse movimento, porque eu acho que exigir nível superior para o ingresso na carreira de técnico vai ser dar de presente a nossa formação para o tribunal, porque hoje o tribunal usa a nossa formação e não retribui por isso. Então, exigindo nível superior para os técnicos, simplesmente agora o tribunal vai ganhar de presente e não vai pagar um centavo a mais, e vai desvalorizar os nossos colegas de nível superior que já estão tendo seus salários achatados. Ao invés de dar reajuste, de equiparar os servidores de nível superior ao legislativo e ao executivo, o tribunal vai achatar salário, vai passar a chamar colegas de nível superior como técnico e pagar o mesmo que paga hoje para os colegas de nível médio. Então, colegas, não é por aí. Eu vou encaminhar aqui na mesa algumas resoluções, não sei se é o momento, mas vou deixar aqui, buscando sim a valorização dos colegas com formação de nível superior, para que a gente tenha equiparação lá com o executivo e com o legislativo, e buscar sim uma retribuição pela formação dos colegas de nível médio e uma redução da nossa carga horária. Isso sim pode nos trazer saúde, pode trazer melhoria. É o pouco que podemos fazer, mas pode significar muito ao longo do tempo. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Só informar o plenário, conforme o regimento interno, né, a mesa recebe as propostas de resolução sobre o tema do painel, de cada painel, até o final das intervenções. Agora nós vamos ter as considerações finais dos nossos painelistas, né, a começar pelo Fernando, após a gente passa para o Álvaro, né, e então até o final dessas intervenções todos os colegas presentes podem apresentar propostas de resolução para que o plenário decida na sequência, né, das falas. Então passar aí para considerações finais para o Fernando Feijó.